Uso exagerado do sal. Lá em casa eu mantenho aquele pequeno saleirinho bem longe, né, das vistas do meu filho, da minha mãe, porque a gente sabe, né, que as pessoas da terceira idade às vezes perdem um pouquinho essa questão do paladar, então querem colocar um pouquinho mais de sal. E o meu filho, não quero que aprenda, né, esse péssimo hábito de salgar as coisas, porque os alimentos já têm um sal natural, a gente já promove isso quando está preparando, cuidando daquele preparo do alimento. E aí vai colocar mais sal e aí vai adquirir esse hábito para o resto da vida e pode lá na frente ter um problema muito sério. Então vamos falar aqui sobre o uso exagerado do sal, dos anti-inflamatórios, que podem causar consequências sérias aos nossos rins, causando a insuficiência renal. Vamos conversar então com a nefrologista do Hospital 9 de Julho, doutora Zita Maria Leme Brito. Doutora Zita, um prazer em recebê-la aqui no Espaço Vida. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. O prazer é todo meu. Eu adoro o seu programa, muito bom. Que bom. E trazendo sempre saúde e informação para a população, né? Saúde é muito importante, né? A gente conta com essa prestação de serviços de médicos, profissionais, né, da área médica, psicólogos que nos ajudam aqui. Isso facilita bastante a nossa tarefa, né? Doutora Zita, o que é exatamente a insuficiência renal? A insuficiência renal seria quando o rim para de ter as funções que ele tem. Então o rim, a função principal é a função de filtro, mas existem outras funções importantes que ele faz. Ele produz hormônios, ele faz o balanço hídrico do organismo, isso quer dizer, ele que vai saber quanto de água nós temos que ficar ou quanto de água nós temos que eliminar do nosso organismo. Ele faz esse balanço, ele faz o balanço dos eletrólitos, quanto de potássio, de sódio, o organismo precisa para um bom funcionamento. E essa insuficiência, o que acontece? Então, na insuficiência, o rim ele vai perdendo a função dele, a capacidade de todas essas funções, chegando até a 10% da função, quando aí você precisa substituir essa função do rim através de uma terapia de substituição renal. Mas a doença renal, ela engloba um âmbito muito maior de doenças. De consequências, né? De consequências e de doenças. Então, ela é dividida, a gente chama de doença renal crônica, né? A insuficiência renal já é o finalzinho, que a gente, já quando o rim não consegue mais manter as suas funções, mantendo o resto do organismo adequado. E tem estágios que vão definindo essa capacidade de filtração dos rins? Então, aí nós dividimos em 5 estágios principais. O estágio 1 é quando você tem um acometimento que não altera a função de filtro. Então, você tem uma perda de proteína, você tem um cálculo renal, você tem algumas alterações sem alteração da função de filtro. Depois, quando começa a alterar essa função de filtro, né, já no estágio 2 em diante, a gente já dá pela quantidade de substâncias que ele consegue eliminar, né? Que a gente chama a função não consegue fazer todas, não consegue eliminar todas, mas algumas ele ainda consegue. Isso, a gente chama do clearance, a quantidade que ele consegue clarear o sangue das impurezas do organismo. Então, no nível 2, é até 50%. Tá? Então, isso aí a pessoa ainda tem uma vida normal, sem sintomas. Depois de 50% a 30%, o nível 3, de 30% a 10%, o nível 4 e abaixo o nível 5, quando já precisa de terapia. Mas aí, por exemplo, pessoas que têm problema de cálculo renal, eu conheço famílias, né, que o pai tem, a filha tem, e é muito incômodo nessa questão do cálculo renal, mas uma pessoa que tem cálculo renal constantemente, ela vai ter um problema de insuficiência renal ou não tem relação? Não, pode vir a ter. Então, depende das consequências desse cálculo, depende a quantidade de vezes, depende do número de infecções, depende dele ter obstruído ou não a saída, né, da urina, levando a um aumento, uma dificuldade da saída, da formação da urina. Então, assim, o cálculo renal, ele não é uma causa imediata de insuficiência renal, mas se não cuidar ou pode chegar a ter um problema renal importante. Os sintomas da insuficiência renal. Se bem que agora eu fiquei preocupada, né? Porque eu falei, já que vai aparecer, acho que lá na frente, né? Porque até 50% a pessoa não consegue nem perceber. Exatamente. O problema da doença renal crônica é que o organismo ele tem a capacidade de adaptação. Então, conforme o rim vai perdendo essa capacidade, o organismo vai se adaptando a essa diminuição do filtro.
E os sintomas, eles são intermitentes, eles são leves. Às vezes a pessoa nem percebe muito até chegar a 30% quando os sintomas começam a ser um pouquinho maiores. Então, mas o que a pessoa sente nesses sintomas mais leves, o que seria? Então, depende do grau, sempre se a pessoa está desenvolvendo uma pressão alta associada à doença renal, né? Ela pode ter dor de cabeça, tontura, aumento da frequência do coração, esses tipos de sintomas. Enjoo, náuseas, um pouco de fraqueza, um cansaço maior, são os sintomas mais relacionados então? Mais frequentes logo já quando tivermos mais ou menos 30% da função do rim. Todas as pessoas que têm insuficiência renal têm problema de pressão alta? Num certo nível dessa insuficiência? Quando está chegando ao final, já no nível de 20% da função do rim, a maioria acaba desenvolvendo hipertensão arterial. Hipertensão arterial. E aí fica, né? Ah, mas eu tenho pressão alta por causa do rim ou eu tenho pressão alta ou tenho doença renal por causa da pressão? Da pressão. Porque a pressão alta é uma causa de doença renal. Isso. Então, nesse patamar, já fica essa dúvida. É possível impedir que essa insuficiência renal se agrave? A gente tem como paralisar esse processo, se a gente perceber? Interromper, ainda não temos. Nós não temos nem como interromper, nem como recuperar o que foi já lesado do rim. Né? Ele acaba cicatrizando e não temos como recuperar. O que nós temos é retardar, diminuir essa evolução e cuidar para que o rim pelo menos pare onde está. Não vá para frente esse processo. Ou, se for, mais lentamente, levando o problema para um tempo maior. Prevenção. A gente pode prevenir, por exemplo, se a gente sabe que, sei lá, nosso pai, nossa mãe tem problema, né, de insuficiência renal, quer dizer, somos candidatos em potencial ou não? Vai depender da qualidade de vida mesmo? Não, a prevenção é muito importante. É claro que quem tem histórico familiar de hipertensão, de diabetes, porque assim, 30% dos diabéticos podem chegar até uma insuficiência renal terminal, que a gente chama, né, já de grau 5, precisando de reposição. Vida, né? Então, diabetes é uma doença que está relacionada... Intimamente relacionada à doença renal. Certo. A hipertensão também, intimamente relacionada. Então, E são duas doenças, né? Duas doenças. Isso que eu falei. Então, a pessoa que tem diabetes, é hipertensa, olha, realmente tem que cuidar, viu? Tem que cuidar. Esse paciente tem que ter, se tiver só um histórico na família, já tem que cuidar. E se for hipertenso ou se for diabético, esse paciente tem que cuidar e se preocupar com o rim desde o início da doença. Porque é aí que nós vamos prevenir, aí que dá pra cuidar, no né, início, doutora? E cuidar para evitar. Tem hábitos que são considerados inadequados e são frutos dessa vida moderna que a gente tem aqui, né, correndo, né? Maus hábitos alimentares, né? Que aí facilitam esse desenvolvimento da doença renal? Com certeza. A nossa dieta, né? Esse fast food, essa dieta rica em sódio, em sal, que a gente acaba tendo. A nossa dieta normalmente tem de 12 a 15 gramas de sal. E o que é preconizado é de 6 a 5 gramas por dia. Seria a quantidade naquela colherinha de café? Quanto daquela colherinha? Aquela colherinha de café tem por volta de 1 grama. Então seria no máximo você colocar 3 colherzinhas ao dia. Ao dia, mas em todos os alimentos? Mas em tudo, né? Então tudo que é... Sim, acondicionado, todos esses que são empacotados, que a gente chama, tudo são conservados, tem sal. Então, tem que fugir desses alimentos. O pãozinho tem sal, tudo tem sal, fora o que a gente acrescenta, né, durante a nossa preparação em casa. Mas você acha que é só a comida, a questão da comida, ou tem outras coisas que podem... Tem a falta de exercícios, né? Nós temos que manter o peso, então a obesidade também facilita o diabetes e a hipertensão, então é muito importante você manter o peso através de exercícios, uma dieta saudável, menos... gorduras, menos frituras, manter o triglicérides baixo, o colesterol bom alto, o mal baixinho, bastante exercício, não fumar, o tabagismo também é um fator para elevação da pressão arterial, também como consequência também vai prejudicar o organismo e
causar essa insuficiência renal. Pode estar. Na sua opinião, hoje, essa questão da insuficiência renal e desses descontroles mesmo, essa questão da diabetes, mesmo da hipertensão, que parece que é uma coisa comum, as pessoas falam, mas eu sou hipertenso, mas todo mundo eu tenho diabetes, todo mundo tem. É um problema já de saúde pública, quer dizer, são doenças que poderiam ser evitadas se as pessoas se cuidassem melhor? Eu acho que sim, eu acho que tem um problema de saúde pública, porque isso leva a diabetes, principalmente, a doenças como insuficiência vascular, coronariopatia, a diminuição da visão, levando até a cegueira. Isso, então, é uma doença que tem que ser combatida e tem que ser combatida com bons hábitos, né? Exercícios, dieta adequada, uma qualidade de vida boa. Na verdade, eu acho que se a gente conseguir manter uma qualidade de vida equilibrada, né? Com uma dieta equilibrada, com exercícios, você já tem Você está evitando, está postergando, né? Já consegue melhorar bem isso. Isso, né? Qual a relação entre os anti-inflamatórios e essa insuficiência renal? O anti-inflamatório, ele por si, ele prejudica a função do rim, né? Ele tem uma ação de alteração da constrição das artérias, de uma alteração no interstício também do rim. Então, o uso indiscriminado, o uso sem receita médica do anti-inflamatório pode prejudicar pacientes diabéticos, hipertensos, que tomam outros remédios, que estejam desidratados. Isso pode acentuar esse efeito, piorando, podendo levar até uma insuficiência renal importante, aguda, né? Quando chega no último estágio lá, né, dessa questão do rim realmente estar comprometido, existe ainda a possibilidade do transplante, né? Eu gostaria de saber se hoje, qual a probabilidade de uma pessoa que precise de um órgão encontrá-lo em tempo hábil, né? Realmente que ela... É fácil isso? Eu acho que não deve ser fácil, né? Porque rim... Veja, quando você precisa substituir a função do rim, né? Então, quando chega a 10%, 12%, 8% da função do rim, claro, depende de cada organismo, você tem a terapia de substituição renal. Então, você tem as diálise, tem a hemodiálise, a diálise peritoneal e a outra terapia seria o transplante renal. Tá. Né? O transplante renal, ele pode ser de um doador vivo e pode ser de um doador falecido, né? Esse do doador vivo, alguém da família, um amigo... Que é compatível, né? Seja compatível e que queira doar e que faça exames e tenha toda a sua saúde em dia, então ele pode vir a doar para outra pessoa. E o doador falecido é o doador que tem uma morte cerebral, né? E que a família resolve doar aí é para a população. Existe uma lista aqui em São Paulo da Secretaria da Saúde de São Paulo que acha qual é o órgão para a pessoa que está na lista. Que está na lista, né? Através de uma compatibilidade. Então eles veem como é a compatibilidade do doador com a compatibilidade da lista. Mas tem muito mais gente na lista do que órgãos, né? Então a gente precisa cuidar realmente dos nossos rins. Isso é o mais adequado, viu? Evite exagerar no sal e principalmente nos anti-inflamatórios. Doutora Zita Maria Leme Brito, muito obrigada por sua presença, viu? Muito valiosa a sua participação aqui e volte quando quiser. Será sempre muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. Obrigada.